Ok, tal como prometemos nos instantes que passaram, prometemos que traríamos aqui alguém da Agência de Proteção de Dados. Enquanto falávamos com o senhor Diandro, alguns aspectos ele deixou que fosse o representante da Agência de Proteção de Dados a responder, e desta forma nós não medimos esforço, fomos atrás do senhor José Simba Mendes Nkombo, ele que é o chefe de departamento de expansão e análise da Agência de Proteção de Dados, para nos esclarecer alguns pontos que temos visto, né, surgindo no seio destes eventos. E, conforme também disse, nós estamos a gravar esse podcast enquanto decorre um evento focado na imersão de dados, inteligência artificial. Então, nada mais, nada menos do que alguém da Agência de Proteção de Dados para nos esclarecer algumas dúvidas. Senhor José, há aqui algumas questões que em vários aspectos, em vários momentos são levantados sobre se os nossos dados estão realmente protegidos ou não, ou se é a responsabilidade da Agência de Proteção de Dados, porque as pessoas às vezes pensam que é da responsabilidade da agência proteger os nossos dados. Qual é o objetivo da Agência de Proteção de Dados? Ok, muito bom dia e obrigado pelo convite formulado, a agência agradece. A agência é uma autoridade pública que, dentre as várias atribuições que tem a de fiscalizar a forma como as instituições, sejam elas públicas ou privadas, tratam os dados pessoais das pessoas. A responsabilidade do tratamento, bem como da proteção dos dados, é do responsável pelo tratamento, que faz a recolha, o armazenamento desses dados. Então, é esse ente que tem que garantir a proteção dos dados. Esses dados os dados pessoais não são canalizados na empresa, no caso na agência de proteção de dados, por exemplo, um data center da agência que tem esse mito. Não, esse mito de facto tem surgido, mas não tem lógica de ser. As próprias instituições que recolhem esses dados é que devem, no caso, garantir a proteção desses dados pessoais. Pois é bom fazer esse esclarecimento, porque eu já presenciei um cenário que alguém foi burlado, por exemplo, não é? Num sistema bancário, e disse: não, eu vou para a Agência de Proteção de Dados porque eles não fizeram bem o seu trabalho. Então é bom desmistificar aqui este assunto. A Agência de Proteção de Dados está ali como um órgão fiscalizador. Corretamente. Ok. Dentre as várias atribuições que tem, é essa de fiscalizar que as instituições deem a proteção aos dados dos seus titulares, conforme os ditames da lei. Ok. Mas enquanto eu for o usuário e notar que houve uma violação nos meus dados, a primeira entidade que eu devo recorrer é a Agência de Proteção de Dados. Correto. E deixa-me retificar aqui algo. Os donos dos dados que estão nas instituições somos nós. Exatamente. Eles são os fiéis depositários, estão a proteger, mas os dados são nossos. Então, como titulares, existem direitos, não é, que constam também da lei. Estamos a falar da lei 22/11, de 17 de junho, que tem certos direitos de acesso, de informação, até mesmo de mandar deletar um determinado dado num banco de dados. São direitos que conferem aos seus titulares e que nós convidamos sempre aos titulares a conhecer os seus direitos, porque partindo da velha máxima que direito é direito quando é conhecido. Então, exatamente. Nós, enquanto titulares, enquanto cidadãos, devemos saber que temos os nossos direitos, estão consagrados na Lei 22/11. Aquele convido, não é, a todos que é para visitar e saber quais são os seus direitos. Okay. E a agência está para proteger aqueles direitos dos cidadãos. Quer dizer que sempre que sentir que um dos seus direitos foi violado, a agência é o órgão correto para as questões que têm a ver com dados pessoais. Ok. No princípio, com um outro convidado, eu levantei a seguinte questão. Existe no seio público, né? Há algumas questões agora com o Instituto de Modernização, né?
há algumas questões que os usuários, por exemplo, reparam que só introduzindo o número do BI, ele consegue ver todas as informações, não é? Há formulários, por exemplo, em plataforma dos órgãos públicos que basta apenas introduzir o número do bilhete de identidade que todos os dados do perfil do usuário é visto ali, não é? Então, a questão será que esta entidade, apesar de serem públicas, não precisam do parecer do usuário ou do parecer do dono da informação para lhe disponibilizar essa informação ou para lhe dar o direito de partilhar esta informação? Para este tipo para este contexto, não estamos perante a invasão de dados ou a disponibilização indevida das nossas informações? Ok. Para essa questão, temos aqui dois paradigmas. Primeiro, quais são os requisitos para o tratamento de dados pessoais? Ok. Os requisitos são que deve haver o consentimento inequívoco e expresso do seu titular para se tratar dos seus dados. Ok. E depois tem a questão da notificação à Agência de Proteção de Dados. Logo, normalmente, quando um usuário, não é, vai numa instituição e fornece os seus dados, não é, dependente se preencheu o formulário ou se foi através de uma plataforma, acabam por ter mecanismo que ele acaba por consentir o tratamento de dados. Ok. E dentre esses mecanismos, no caso, depois tem a questão da agência que deve ser notificada por essa instituição, qualquer instituição que trata dados pessoais deve notificar esse tratamento à agência através de formulários que estão devidamente discriminados no nosso site já. Os formulários foram produzidos à luz do artigo 36 da própria lei, que enfoca aí os requisitos que devem ter nessa notificação e que, dentre os vários pontos nesse formulário, tem a questão da integração entre instituições, entre banco de dados e instituições. Ok. Uma vez que essa instituição, por exemplo, declarar nesse formulário que existe isso, bem como no ato em que o titular dos dados vai prestar informação, tiver um elemento que diz que, por exemplo, esses dados nós vamos comunicar com a instituição XYB e ele formalizar essa questão na agência, então o titular está a consentir isso. Ok. Mas é importante falar que o tratamento de dados é em função das finalidades. Certo. Então, se a instituição estiver a consentir apenas para uma finalidade, não pode, de repente, se tiver que ter uma outra finalidade para tratamento de dados pessoais, não ter o consentimento do titular. Aí sim, estamos em presença de uma contravenção. Ok. É mesmo ali onde surge a minha pergunta, não é? Sim. Por exemplo, eu se for a uma entidade preencher os meus dados e sou informado de que esses dados poderão posteriormente ser usados para outros fins, aí é uma outra questão. Mas se no momento em que eu preencho os meus dados e sou informado de que esses dados só serão usados para este fim e mais tarde eu vejo que foi usado para outros fins, então há ali uma violação. Há uma violação. E o usuário, quando estiver perante esse cenário, pode recorrer à Agência de Proteção de Dados. A agência é a instituição, no caso, autorizada que é para tratar esse tipo de situação. E outros, né, que têm a ver com contravenções contra aqueles que são os preceitos que a lei estabelece. Ok, mesmo quando trata-se de partilha de informação entre instituições do Estado, mesmo quando o caso for esse. Não. Ali o tratamento é outro. Não, nesse caso o tratamento é outro. Aliás, se formos na própria lei de proteção de dados, no artigo 12, o ponto 2, existem aí algumas exceções, né, no que tem a ver com o tratamento de dados pessoais. Mas o que é importante aqui dizer que, ainda que seja o Estado, existe uma ética no tratamento que deve ser obedecida. Né? Exatamente. E se o cidadão vir que foi daquilo que são seus direitos, ainda que seja um órgão estatal, ver aí uma violação, pode sempre recorrer à agência e a agência vai, através da sua equipa de inspeção, aferir se de facto os elementos que o titular trouxe colhe ou não colhe. No caso de verificar-se que sim, existe aí alguma contravenção, então a instituição que
assim procedeu também não está isenta daquilo que sejam as penalizações. Apesar de ser do Estado. E apesar de ser de Estado. Ok. É necessário que esteja bem claro. Então, eu levanto essa questão porque conforme disse muito bem, algumas informações são disponibilizadas para um fim, mas volta e meia vemos que foram disponibilizadas também para outros fins. A banca, por exemplo, se existe um setor que armazena muitas informações de usuários, um desses setores é a banca, ok? E a banca pode usar as nossas informações ou os nossos dados, por exemplo, para se favorecer de algum negócio, ou de qualquer coisa que for, né? E outros setores também podem. Por exemplo, eu ao pedir um crédito bancário, né, a entidade bancária quer saber mais de mim. Exato. E ao querer saber mais de mim, pode ir além daquilo que já tem. Pode, por exemplo, consultar uma base de dados de um hospital para saber se eu sou portador de uma doença terminal. E sabendo que sou portador de uma doença terminal, não vou ter capacidade de devolver esse procedimento. É legal? Depende. Ok. Depende do consentimento, porque tudo está em volta do consentimento. Se o titular dos dados aí solicitar o crédito, né, consente ao banco que ele faça uma due diligência, no sentido de o banco tomar uma melhor decisão em relação à cedência de um crédito, o titular consentiu no caso que o banco fizesse isso. Okay. Agora, no caso de não consentimento, e deixa-me fazer menção que o consentimento deve ser sempre inequívoco, expresso, quer dizer, o titular tem que expressar. Okay. Aí o titular estará a dizer ao banco que nessas condições não aceitam, né, fazer o crédito, e o banco já não é obrigado a fazer do diligente, uma vez que o cliente, no caso, não cedeu ou não consentiu esse tratamento, porque parte pelo pressuposto, que é o princípio de que para haver crédito tem que se fazer do diligente, para saber se a pessoa está apta ou não, que é para receber o crédito. Okay. Então, o consentimento acaba por ser o elemento fundamental, que é para, no caso, a questão que acabou de apresentar. Então, no fundo, partilha de informação, partilha de dados, cedência de dados, tudo vai estar à base do consentimento. A base do consentimento e a base da notificação ou pedido de autorização à Agência de Proteção de Dados. Okay. Quer dizer que para o titular dos dados, para uma empresa tratar os dados dele, independentemente daquilo que é a relação entre, no caso, o titular e o responsável, requer que ele tenha o seu consentimento. Mas a instituição tem também a obrigação de notificar ou pedir a autorização da agência em função do tipo de dados que está a ser tratado. Então, são os dois requisitos que a lei, no caso, dispõe. Ok, só para retroceder e entender melhor. Neste cenário específico, em que uma entidade bancária precisa ir além da informação que ela já tem, para além de chegar até a entidade que possui essa informação, há também necessidade de notificar a Agência de Proteção de Dados. É assim, para qualquer instituição tratar dados pessoais de pessoas, precisa notificar a Agência de Proteção de Dados. E essa notificação é em função da finalidade. E essa notificação deve ser prévia. Antes de você tratar os dados, tem que notificar. Mas aqui não estamos a dizer que sempre que, por exemplo, sempre que algum cliente de uma instituição bancária for solicitar, no caso, um crédito, ele notifica a agência. Não é isto. Essa notificação que é feita é já em função daquilo que são as finalidades que os mesmos tratam na sua instituição. Okay. Ele faz o formulário e submete à agência. Esse formulário depois é seguido com uma autorização da agência. E essa autorização tem 2 anos. Quer dizer que, para a finalidade gestão de crédito, por exemplo, não é? A instituição está autorizada a fazer o tratamento daqueles dados, não é? Para 2 anos. Fim desse período é que tem que fazer uma renovação, no caso da autorização. Tá? Ele notifica apenas uma vez, fica já para as questões de forma genérica. Ok. No questão de gestão
de crédito e ele sempre que for lá um cliente, o que o cliente vai fazer é só o consentimento, né, equívoco expresso, e a parte da notificação fica já subentendida naquela que a agência autorizou. Ok. Então, muito obrigado, Sr. José Simba, por esse esclarecimento que, na verdade, é necessário que haja esse esclarecimento, é necessário que haja sensibilizações, porque, apesar da existência da Agência de Proteção de Dados, muitos assuntos ou muitos conteúdos ainda não chegam até o usuário. Muitas das vezes o usuário, quando é lesado, não sabe aonde se dirigir. Então esse esclarecimento é muito bom e nós agradecemos por isso, agradecemos pela tua disponibilidade, esperamos contar consigo mais vezes. A agência que agradece pelo convite e a agência coloca à vossa disposição no sentido de aumentarmos a literacia, no caso dos titulares dos dados, em relação àquilo que são os seus direitos, bem como dizer também que sempre que chega um utente às nossas instalações, nós demos o máximo de nós no sentido de resolver a situação que levou o utente à agência. Mesmo naqueles casos em que muitas das vezes os dados ou aquilo que é queixa que os utentes levam à agência não tem a ver com o escopo da agência, a agência faz o possível de melhor direcionar o utente no sentido de o mesmo resolver aquilo que são as questões que lhe inquietam. Ok, muito obrigado então, continuação de um bom evento. Okay, e nós estaremos aqui do outro lado dando continuidade e prometemos trazer mais individualidade para fazermos essa relação entre aquilo que vai se tratando em cada painel e colhendo também informações úteis que não passaram nos respectivos painéis para trazermos até os nossos seguidores, os nossos telespectadores aqui no podcast do Portal de TI. O nosso muito obrigado. Prometemos dentro de alguns instantes estar de novo de volta com uma outra individualidade. Fica aí do outro lado, não saia e estamos consigo.